Boa noite a todos. Meu nome é Marcos, para aqueles que estão aqui pela primeira vez. Eu acho que o André não falou. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Então, este livro do Eagles Vision, É Tempo de Conquistar, é um presente para você. Você, ao sair, passe lá na recepção, faça o seu cadastro e você recebe um livro desse de presente. Um presente do Eagles Vision. E o meu propósito hoje é trazer para você uma estratégia extraída da Bíblia para o teu negócio. Nosso texto Isaías 26:3 está escrito assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. E eu separei ali embaixo 4 palavras, desse texto: conservar, perfeita paz, propósito, firme e confia, ou confiar. E este é um trecho que tem falado comigo nos últimos dias. E eu comecei estudando este trecho pela palavra paz. Por quê? Apesar da relação aqui do propósito com o Cido, é interessante que a gente nunca sabe o que o outro vai falar, o outro palestrante, mas Deus tem feito com que as coisas se casem, E eu tenho buscado e estudado um pouco sobre esta questão da paz nos últimos dias, por causa de tudo o que temos vivido como país, como nação e como empresários. Não há uma roda de conversa em que você se achegue em que o assunto não seja a crise, as dificuldades, as situações que nós estamos passando. E aquela expectativa de todos: vai melhorar, não vai melhorar, quanto tempo vai levar para melhorar, em que situação vamos chegar, já chegamos no fundo, não chegamos no fundo, enfim, há uma grande expectativa de todos nós, E não é só por causa depois do 7-1, há uma expectativa sobre todos nós, sobre o nosso Brasil. Eu acho que nunca ouvimos tantas coisas sobre corrupção, nunca... a gente já sabia, mas a gente não imaginava que era tanto. E os valores e as circunstâncias que nós temos vivido nos últimos tempos, isso nos trouxe à posição que nós estamos. E quer a gente goste ou não goste, isso tem afetado a todo mundo. Tem afetado porque a pressão aumenta grandemente. A pressão aumenta porque as vendas diminuem, a pressão aumenta porque o salário às vezes não dá, a pressão aumenta porque os clientes não pagam, a pressão aumenta porque às vezes você perde o emprego, porque às vezes não come, ou seja, é um círculo. E nós muitas vezes, quando nos deixamos entrar, ou quando sem se aperceber a gente cai dentro deste círculo, deste redemoinho. E quando a gente está olhando para dentro de nós mesmos, de repente você começa a olhar e perceber que você está agitado, ou que a gente está agitado pensando em tantas coisas, e não é isso que Deus tem para mim e para você. E esta palavra diz claramente, este versículo diz claramente que Deus, que o Senhor nos guardará em perfeita paz. A paz não é uma ausência de guerra, não é uma ausência de aflições, não é uma ausência de tribulações, não é uma ausência de problemas, mas a paz é a tranquilidade de saber que você, de ter convicção e certeza de que você tem algo que te protege. E
A palavra conservar, é claro que você lembra de cara, conserva mesmo, né? Você conserva coisas na salmoura, você conserva coisas na geladeira, você conserva coisas, antigamente se conservava os alimentos na banha, em recipientes diferentes, ou seja, qual o propósito de você conservar? Para que não estrague. Porque se não se conservar, estraga. E se você, neste momento em que nós estamos passando, não se conservar, você também vai estragar. Mas eu quero te dizer algo, meu querido. Tudo acaba em algum momento. Existem muitas expectativas boas e ruins, se já chegamos no fim do poço ou não chegamos, mas isso não importa para mim e para você. Importa para mim e para você é que nós temos que estar em paz. E aqui tem uma promessa: o Senhor, o meu Deus e o teu Deus, nos guardará, nos conservará em perfeita paz. Em perfeita paz. Mas aí tem uma outra colocação: aquele cujo propósito é firme. E aí a gente entra na questão do propósito. E isto é uma questão extremamente importante para nós, como empresários ou como empreendedores, como profissionais. Qual o teu propósito? É claro que nós poderíamos falar de propósito muito longamente, mas não é o nosso foco aqui. Eu quero falar apenas de duas coisas: o seu propósito profissional e o seu propósito pessoal. Porque os dois, como propósito, precisam estar alinhados e caminhar juntos. Se o seu propósito for simplesmente enriquecer, ele é um propósito frágil. Se o seu propósito for simplesmente ter sucesso, ele é um propósito frágil. Porque quando você chegar lá, e aí, acabou? Então, o seu propósito, para ser exatamente aquilo que Deus tem para você, você precisa perguntar para Ele: Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para mim e para a minha vida? Aí talvez você se pergunte: mas puxa vida, mas como é que eu vou fazer isso no meu negócio? Olha, isso é a coisa mais maravilhosa que tem e mais simples que tem. Porque Deus é um cara inteligente, é um ser inteligente. Você concorda comigo? Você concorda ou não? Deus já sabe o que Ele quer de você. Você concorda comigo? Então quer dizer que se Ele sabe o que Ele quer de você, Ele sabe o que você terá que fazer. E se Ele sabe o que você terá que fazer, com certeza Ele te deu ferramentas para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você concorda comigo? Então, quando você começa a descobrir as ferramentas que você tem na sua vida, você consegue começar a chegar próximo e a perceber que Deus colocou aquelas ferramentas em você para que você cumpra um propósito para Ele. Então, isso vai estar alinhado ao seu propósito profissional e automaticamente ao seu propósito espiritual, o que Deus tem para você. Porque Deus também sabe que nós temos que trabalhar, e Deus também sabe que nós temos que pagar conta. Que a gente vive aqui nessa terra, Deus sabe disso. Então, não é tão difícil você se aperceber disso. Eu vou te dar o meu exemplo, esses dias pensando nisso. Com bastante simplicidade, mas não me tome por soberbo, por favor. Mas para falar, eu preciso falar algumas coisas minhas, não vou falar sua. Então, eu começando a analisar a minha vida, eu sempre gostei de criar coisas. Eu sempre tive facilidade
para vender ideias. Ou seja, eu tenho aí uma característica: eu sou vendedor naturalmente. Eu crio e vendo. Às vezes alguns sonhos, mas não tem problema, eu crio sonhos e vendo. É uma característica minha. Outra característica que Deus me deu pela misericórdia dele é ler alguns versículos bíblicos e trazer isso para o mundo dos negócios. É uma característica minha, que Deus colocou isso dentro do meu coração. Outra questão é falar do Evangelho ou falar da Bíblia da mesma forma, como aqui para o teu negócio, mas também de outras maneiras. Ler a Bíblia, entender aquilo e distribuir ou dividir aquilo. É algo que eu consigo fazer por aquilo que Deus colocou dentro do meu coração e que muitas pessoas não conseguem fazer. Elas são maiores ou são menores, não me importa. Não é essa a questão. A questão que eu estou trazendo para você é como que eu estou descobrindo o meu propósito de vida. Porque se eu ficar firme no meu propósito, ele vai me conservar em paz. Se eu não ficar firme no meu propósito, eu não serei conservado em paz. Ou seja, eu também sempre soube que eu tinha que trabalhar. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto de trabalhar, eu gosto de me relacionar com as pessoas. E o meu negócio, que é empreendimento imobiliário, ele está muito ligado a isso, a criar, a se relacionar e a vender. Então eu acredito que, Marcos, acredito que como empresário na minha empresa, eu estou dentro de um propósito que Deus tem para a minha vida. E também acredito que como uma pessoa aqui do Eagles Vision, que consigo entender uma estratégia e dividir com você, eu também estou dentro de um propósito da minha vida. Daquilo que Deus tem para mim fazer. Eu creio que estou fazendo. Por exemplo, se você pedir para eu cantar, você vai sair correndo. É simples. Se você me pedir para jogar futebol, você vai sair mais correndo ainda. Qualquer tipo de esporte, não é a minha praia. Eu ando na rua porque às vezes na esteira eu tenho receio de cair. Agora, se você olhar para o Neymar, você vai ver o quê? Pô, o cara nasceu com aquilo. É lógico que aquilo é o propósito de Deus para a vida dele. Ou você acha que Deus é burro e ia dar uma coisa para uma pessoa que não pode fazer? Né? Me ocorreu um exemplo aqui interessante da Cibele, que fica ali na frente na secretaria, que também faz parte aqui do Eagles Vision. Por coincidência ou não, é minha irmã. É brincadeira. Nós trabalhamos juntos, mas as pessoas sempre brincaram com a Cibele porque ela é uma excelente cozinheira, doceira, boleira, salgadeira e tudo que tem direito. Só que ela nunca usou receita na vida. A gente brinca que ela sempre fez de mão. Então, enquanto as pessoas ficavam perguntando, mas me dá a receita, ela faz de cabeça e de mão. É uma habilidade que ela tem. É uma habilidade natural dela, que Deus deu para ela isso. Você pode perguntar, ou você pode dizer, mas a minha habilidade é muito pequena ou muito grande. Aí entra naquilo que o Cido falou aqui, não importa. Nós não estamos falando aqui do que é grande e do que é pequeno. Nós não estamos falando aqui do que é sucesso. Sucesso é você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E aí você vai dividindo a sua função como advogados, como vendedores, como economistas, como músicos, enfim, tantas coisas. Se você olhar para dentro de você agora, você vai se aperceber 3, 4 ou 5 habilidades sinceras, verdadeiras que você tem, que só você tem, que você faz bem e que você tem segurança nisso. E se você tiver um pouquinho mais de trabalho e começar a falar com Deus a respeito disso, você vai começar a entender o propósito de Deus para a sua vida, tanto profissional quanto espiritual. E você vai começar a entender o que Deus quer que você faça aqui nessa terra. Mas por que isso é importante?
É importante porque só ganhar dinheiro não é suficiente. Só ter sucesso não é suficiente. Só coisas materiais não são suficientes. Nós não seremos felizes e estaremos plenos se não cumprirmos o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando chegamos em momentos como esse, de encruzilhada, do filme ali naquele momento, que realmente é pesado e choca, mas é um fato. Quando chegamos em momentos como esses que estamos vivendo hoje no Brasil, em que você se encontra num momento em que você não consegue olhar para frente e ver futuro, se você não estiver em paz, você pira, você pula da ponte, você pula do prédio, você se joga na frente do carro, ou você fica desesperado dentro de uma cama. Nunca vimos índices tão altos de ansiedade, de depressão, tão altos. Mas vamos lá, o Senhor, meu e teu, guardará. Ele cerca, Ele protege, Ele guarda, Ele te assegura, Ele fica ao seu redor. E quando Deus está ao teu redor, nada pode chegar em você. Você está entendendo? Imperfeita não tem falha, é perfeito. Em perfeita paz, aquele cujo o propósito, que nós acabamos de dizer, é firme, é estável, é definido, é determinado, porque confia em quem? No Senhor. É claro que o confiar está ligado à fé, mas, meu amigo, você quer ter um problema? Não confie que você está fazendo o que deveria fazer. Acabou com a sua vida. E para você confiar que está fazendo aquilo que você deveria fazer, você precisa saber o propósito de Deus para a tua vida. E quando você descobre isso, entende isso, e de maneira simples, como eu estou te dizendo aqui, baseado nas tuas habilidades, que é um caminho bem traçado para que você descubra algumas coisas a esse respeito. É claro que você tem que bater um papo com o pai. É importante isso, viu? Bata um papo com o pai de vez em quando. Não é só na hora da tribulação, não. 10, 15, 20 minutinhos por dia falando com o pai. E ele vai falando com você o que ele quer de você. E se você tem certeza que está fazendo o que Deus quer que você faça, e você não fica oscilando para a sua direita ou para a sua esquerda, e em cada momento você está pulando de galho em galho, ou você está desesperado, andando para lá e para cá, preocupado com o que tem que fazer, porque você não tem convicção, o teu coração vai estar guardado em perfeita paz, porque você confia em Deus. E quando você está guardado em perfeita paz, meu amigo, isso por si só já é um sucesso tremendo. Mas quando você está guardado e quando você está em paz, as pessoas ao seu redor que estão desesperadas porque não sabem o que você sabe, vão te procurar. Elas vão ver algo de diferente em você. Elas vão querer saber o que você tem. E naturalmente você começa a fazer o propósito de Deus o maior, o melhor, e para aquilo que nós somos chamados, que é exaltar o nome do Senhor em nossas vidas. E é dividir aquilo que nós temos de mais importante. E talvez você se pergunte, mas como ter paz num momento como esse? Meu amigo, a paz não é a ausência de guerra. A paz não é a ausência de dificuldades. A paz não é a ausência de aflições. A paz não é a ausência de problemas, porque isso nós sempre teremos. A paz é uma atitude interior que vem da fé e da convicção de estar fazendo o que Deus quer que eu faça. Porque se eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, Ele vai cuidar do resto.
e o resto vai dar certo. Pode às vezes demorar um pouquinho ou ser mais rápido, mas Deus sempre nos socorre. E a Bíblia diz que no livro de Salmos, no capítulo 37, se eu não me engano, no versículo 4, que o Senhor se deleita na prosperidade dos seus filhos. Então, a dificuldade tem fim. Você escutou o que eu disse? As dificuldades têm fim. Toda crise tem fim. Todo problema acaba. Não se desespere. As crises acabam. Fica de pé no teu lugar. Eu quero te dizer algo que eu tenho aprendido e tem sido importante para mim. Eu comecei a fazer uma análise da minha vida empresarial. Os últimos 25 ou 30 anos, como brasileiro e empreendedor, nós já passamos por muitas crises. Você também, com certeza. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu saí de todas as crises mais forte do que eu entrei. E eu fui descobrir que isso é bíblico. É promessa de Deus. Quando Noé entrou numa crise lá no dilúvio, porque estava uma tempestade de todos os lados. Quando acabou aquela crise, ele estava pronto para dar sequência no plano de Deus. Sozinho, passou por muitas dificuldades. Imagine como foi o dilúvio. Mas quando acabou e o sol nasceu, ele estava muito melhor e com tudo à sua disposição. Quando Davi chegou naquele momento de crise no arraial dos israelitas, e tinha um gigante afrontando todo mundo, e estava todo mundo amedrontado, era uma tremenda crise. E Davi poderia ter fugido, ido para longe dela, mas ele resolveu cair para dentro, vamos dizer na linguagem de hoje. Eu não corro da crise, eu vim para resolver a crise, porque eu sei o propósito de Deus na minha vida e Ele me conserva em perfeita paz. O gigante vai cair. E quando Davi saiu daquela crise, ele era rei de Israel. Ele entrou como um pastor e saiu como um rei. Entrou como um pastor e saiu como um rei. E eu posso citar para você mais 300 exemplos ou mais. Não é o nosso propósito. Eu só quero te dizer que, se você entender o propósito de Deus, confiar nele, Ele vai te conservar em paz. E quando este momento acabar, você vai estar melhor do que entrou. Melhor do que entrou. Sabe outra coisa que eu tenho aprendido? Toda guerra, quando você vence, você tem direito ao despojo do seu inimigo. Toda guerra te deixa um legado. Toda guerra que você enfrenta vai te deixar uma riqueza. Você tem que vencer. Só que você sabe que tem alguém lutando por você. Então é fácil com ele vencer a guerra. Agora, cada vez que som
Você tem um grande despojo hoje. E cada vez que Deus tem uma bênção muito grande, as coisas começam a ficar difíceis. Hoje estourou o som, queimou, não sei o que, o computador não chegou, o Tato que estava vindo para cá acabou passando mal, foi para o hospital. Mas nós estamos conservados em paz. E nós sabemos do despojo, daquilo que vamos levar para casa nessa noite. Agora, se você se desesperar, meu amigo, um guerreiro no campo de batalha desesperado e sem paz, além dele matar os seus próprios amigos, ele morre sozinho. Fecha os teus olhos um instante. Eu quero orar por você. Se você puder, estenda as tuas mãos para frente, numa posição de receber. E nós vamos clamar a Deus juntos. Pai, tua palavra diz que quando 2 ou mais estão reunidos, no meio deles o Senhor está. Pai, tua palavra diz que quando 2 concordam na terra acerca de qualquer assunto, o Senhor concorda no céu. Em nome de Jesus, nós concordamos agora com a cura total e 100% do Tato, aonde quer que ele esteja, Pai. Nós te pedimos como igreja, que o Senhor o visite e o sare agora, em nome de Jesus. Pai, nós concordamos também, ó Deus Todo-Poderoso, com a paz que o Senhor está derramando a tua paz, porque é uma promessa da tua palavra. Jesus disse isso: eu vos deixo a paz, não como o mundo dá, mas eu vos dou a minha paz. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor dê a nós e derrame sobre os nossos corações nesta noite a tua paz, que é efetiva, que é verdadeira, que é real e que ninguém pode roubar. Pai, nos dê a tua paz. Pai, eu te peço em nome de Jesus, e nós concordamos, Senhor, que o Senhor mostre a cada um aqui nesta noite as suas habilidades e os seus propósitos, o que o Senhor quer para cada um fazer profissionalmente e para ti, para a glória do teu nome, Pai. Porque, Senhor, se estivermos firmes no nosso propósito, conforme diz a tua palavra, estaremos guardados por ti, papai. Senhor, ainda te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, nos livra das aflições, nos livra do mal, é o que a tua palavra diz. Jesus disse isso: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Senhor, no nome de Jesus, nos livra do desemprego, nos livra, Senhor, da escassez, nos livra, ó Deus Todo-Poderoso, dos problemas financeiros, nos livra, Pai querido, da ansiedade, nos livra, Senhor Deus Todo-Poderoso, de termos nossos sonhos frustrados. Nos livra, ó Deus Todo-Poderoso, dos ataques do inimigo e do mundo, da língua maledicente, daqueles que são pessimistas, Pai. Nos livra, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, como um exército do Deus vivo, como empresários, empreendedores do Teu reino, ó Deus Todo-Poderoso, para fazer a diferença nesta terra. E Pai, é nesses momentos de crise, ó Deus, nesses momentos de dificuldade, que o Senhor mostra a diferença de quem crê e de quem não crê. Este é o momento, Pai, de o Senhor destacar e levantar os teus filhos, aqueles que creem no teu nome, aqueles que confiam em ti. Por isso, Pai, em nome de Jesus, venha em socorro dos teus e faz a diferença sobre as nossas vidas, sobre os nossos negócios, sobre os nossos empreendimentos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, manda, Senhor, que o mar cale-se, que, Senhor, que ele acalme-se ao nosso redor, em nome de Jesus. E vem, Senhor, atender a cada clamor, a cada necessidade, a cada pedido dos teus filhos neste lugar, nesta noite, Senhor. Papai, nós não sabemos o que cada um precisa, mas sabemos o que nós precisamos, e o Senhor sabe o que cada um precisa. Em concordância, Senhor, aqui, orando em conjunto, e muito mais do que um, do que dois, nós concordamos que o Senhor realize o desejo e a necessidade de cada um, em nome de Jesus. E se você pode, diga amém. E se você pode, aplauda ao Senhor. Se você pode, diga glória a Deus. E se você pode, diga: este é o tempo em que eu vou prosperar.
Este é o tempo em que Deus vai fazer a diferença na minha vida. E que o nome dele será glorificado através da minha vida. Em nome de Jesus. Creia. Creia.